Muito bem. Então agora que nós já entendemos o modelo, nós vamos partir então, eu vou voltar aqui, pessoal, mostrar para vocês, né? Vou apresentar aqui agora mão na massa. Então o que nós vamos fazer? O ciclo todo. Agora nós vamos implementar o modelo. Então tem aquele modelo lá, este modelo aqui, olha, né? E é uma figura. Como que eu faço para interpretar esse modelo, né? Para eu realmente implementar o modelo. Então, a primeira coisa, estou aqui no Workbench, eu vou primeiro, já dropei a base, né? Essa empresa aqui, na verdade eu vou até tirar isso daqui, olha, para vocês verem, tá? Então eu tenho aqui os meus esquemas e eu vou criar um novo. Vou criar aqui, a gente pode chamar de database, né? Database ou esquema, tá? Então eu vou criar um esquema, um banco de dados chamado empresa X. Então eu vou lá executar, Ctrl Enter, executei. Ele criou aqui, vou limpar aqui para a gente começar a acompanhar. Ele criou um esquema, empresa X. Ué, mas ele não aparece aqui. O que você faz quando ele não aparece? Você vem e clica nesse refresh aqui, ó. Refresh. Clicou, olha lá, empresa X já apareceu. Mas não basta ela aparecer, tá vendo? Você tem que usar esse, eu falo usar para a gente já lembrar o comando, né, pessoal? Então é use. Esse comando aqui, ó, use empresa. Ctrl Enter nele, posicionado o cursor e Ctrl Enter, olha aqui. Então agora você sim está lá se referenciando ao database empresa X. A partir de agora, como ele é aberto, ele está aqui como fala, atualizado, né? Você vai fazer o seguinte, nós vamos começar a implementar o modelo. Então, primeira coisa, eu vou criar a tabela departamento, né? Que é a tabela DEP. Vamos ver aqui, ó, comando é o create table, nome da tabela, aí entre parênteses, a lista das colunas dessa tabela. Então eu tenho ndep, estou falando que ele é o inteiro, not null, não aceita vazio, nome dep e local dep são varchar de 30 e aceitam vazios, tá? Pode ser nulo. Muito bem. E no final aqui, depois da última vírgula do campo, definir todos os campos, eu venho e defino que a primary key, ou a chave primária, é o ndep, que é esse campo aqui. Perfeito. Então vamos executar aqui, ó. Ctrl Enter. Vamos ver se apareceu. De novo, refresh aqui. Pronto, olha aqui, ó. Já começou a aparecer aqui. Já apareceu dep e as colunas. Maravilha. Feito isso, eu quero inserir linhas, tá? Porque eu vou fazer testes e tal, então eu começo a inserir linhas. Notem aqui no insert, que é um comando DML, né? Data Manipulation Language. Então aqui nós vamos inserir 10, se refere ao ndep, tá? Aqui entre aspas simples, nós vamos colocar administração, que se refere aqui ao nome dep. E o terceiro campinho aqui, ó, parâmetro que nós vamos passar aqui, é o local dep, que no caso é uma cidade. Nós vamos colocar Campinas também entre aspas. Sempre lembrando, aspas simples, e usamos aspas para campos caracteres e sem aspas para campos numéricos, tá ok? Feito isso, vírgula, o próximo registro, vírgula, o próximo registro, vírgula, o próximo registro. Estamos criando aqui 4 registros. Ctrl Enter, pronto, já criei. Agora vou criar a coluna, vamos ver se criou mesmo, né? Como que eu faço para saber se criou? Vou dar um select. Então aqui, nós vamos colocar aqui, ó, select, asterisco from, o nome da tabela é dep, ponto e vírgula, para indicar final do arquivo, do comando, aliás, Ctrl Enter, pronto, está aqui as minhas linhas já cadastradas. Perfeito, então vou fechar aqui, vamos voltar lá. Agora nós vamos criar a tabela emp, que são os empregados, tá? Vamos dar uma olhadinha antes de criar. Então, nemp, tá aqui, é o inteiro not null. Depois aqui no final do comando eu estou criando uma primary key, que é justamente o nemp, tá? Então, chave primária criada.
Vou criar aqui os outros demais campos. E aqui no último comando, na última linha aqui que eu vou mostrar para vocês, olha, eu tenho o NDEP, que é o inteiro nulo. Maravilha, criei. Agora eu vou criar a chave estrangeira, tá? Para o meu relacionamento que eu tenho entre, deixa eu mostrar para vocês, esse aqui, vou criar esse relacionamento aqui, ó, tá bom? Então eu acabei de criar um campo, esse campo aqui, o NDEP, então acabamos de criar esse campo, agora nós vamos criar este relacionamento. Então ele é aqui, pessoal, olha. Então eu tenho aqui, ó, constraint, emp fk dep, é o nome que eu dei, poderia dar qualquer nome, eu que quis dar esse nome. Chamei a palavra reservada aqui foreign key, então ele é foreign key. Tá, foreign key de que coluna? Qual a coluna que vai ser foreign key nessa tabela emp? A coluna vai ser essa daqui, ó, o NDEP. Perfeito. Então, e ele se refere, né, references a quem? Agora eu vou informar qual que é a tabela e a coluna onde ele é chave primária. Então ele é a chave primária na tabela DEP e o nome da coluna lá é a NDEP. Perfeito, com isso eu já consigo criar aquela ligação, aquele join com a tabela. Tem uma outra restrição aqui, tá? Só para mostrar uma constraint que a gente chama, né? Uma checagem. Então a gente usa a função check. Então o que eu estou checando aqui? Ó? Eu criei um nome, um check, e um nome, poderia ser qualquer nome para essa função. E eu estou checando se o salário, que é essa coluna sal aqui, ele é maior que zero. Tá? Isso para quê? Para evitar números negativos. Então já evito números negativos. Se eu tentar inserir um número negativo, o banco de dados não vai permitir. Tá bom? Muito bem. Criamos essa daqui? Ainda não? Então agora vamos criar. Ctrl Enter. Vamos lá. Está criada aqui agora a tabela DEP e a tabela EMP. Perfeito. Olha os campos dela aqui. Tá? Você vê também aqui o... Como chama esse aqui? A chave... Opa, aqui a chave... Ficou horrível isso, né, pessoal? Deixa eu mostrar aqui, ó. Pá, assim fica bonitão, ó. NEMP que está em negrito por quê? Porque é uma chave. No caso aqui é uma chave primária, né? Uma PK, Primary Key. E o NEMP também ele está aqui, ó, em negrito porque ele é uma chave também. Que chave que ele é? Chave estrangeira ou Foreign Key. Muito bem, criamos a mais, vamos dizer, complexa das tabelas. O que eu sempre falo, pessoal? Se você criou um relacionamento entre duas tabelas, você cria relacionamento entre 1000 tabelas. Porque o processo é o mesmo. Se você entender o processo, né? Os tipos de relações, né? Um para muitos, muitos para muitos, um para um. Entendeu tudo, tá? Você pode fazer a complexidade aí depende do que você vai resolver, qual o problema que você vai resolver. Tá bom? Nesse nosso exemplo muito simples, só para a gente utilizar mesmo os comandos, e a gente consegue mostrar quase todos os comandos com 3 tabelas. Tá bom? Vamos ver então, vamos mais adiante. Aqui, da mesma forma, os departamentos, nós fizemos o insert aqui para popular essa tabela. Não vou entrar no detalhe aqui, você já sabe, é a mesma coisa do item do departamento. E depois eu venho aqui e vou melhorar essa tabela, né? Antes de melhorar, pessoal, não é nem melhorar. Volta um pouquinho aqui, não esquece que eu falei melhorar. O que nós vamos fazer agora é implementar a chave, essa chave aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Que parecia que eu tinha esquecido, né? Você não fez o autorrelacionamento? Por que eu não fiz o autorrelacionamento ainda? Porque é o seguinte, quando você vai criar, vamos imaginar que eu já criei um autorrelacionamento. Esse autorrelacionamento é o seguinte, vamos entender aqui, ó. A coluna chefe, ela se referencia, né? Onde que ela é essa coluna chefe? Vou mostrar no modelo, essa coluna chefe, aqui. Onde que ela é chave, ela é chave estrangeira aqui, e onde que ela é a chave primária? Ela é chave primária
na mesma tabela, só que no campo NEMP. Por isso que é um autorrelacionamento. Como que a gente faz esse autorrelacionamento? A gente faz aqui. Alter Table, então eu estou fazendo uma alteração na tabela EMP, adicionando ADD, uma constraint chamada EMP-FK-chef. A foreign key chef, que é esta foreign key aqui, que é essa coluna aqui, ó, ela se referencia, né, na tabela EMP, que é a própria tabela, mas com a coluna NEMP, que é a coluna NEMP aqui, ó, essa coluna NEMP. Então ela é chave estrangeira aqui e chave primária aqui, tá bom? Dessa forma eu consigo referenciar. Veja aqui nesse caso aqui, olha. Vamos entender essa tabela aqui no próprio comando. Eu tenho aqui, olha, 103, que é o NEMP, tenho Silvia, que é o nome do empregado, é o nome EMP, analista, que é o cargo, chefe, que é quem é o chefe dela? Opa, o chefe dela é o 110, tá? 110, quem que é o 110 aqui? Você vem aqui, olha, 110 é esse cara que a gente não incluiu ainda, tá vendo, olha? É o Ubaldo é chefe da Silvia. Essa que é a ligação, tá? Esse autorrelacionamento. Agora percebam, se eu tivesse colocado aqui, já nesse comando, esse autorrelacionamento, eu não poderia fazer esse insert. Por quê? Porque no momento que eu estou inserindo essa primeira linha, o 110, que é a próxima linha aqui, que é o Ubaldo, não existe ainda no banco de dados. Daria um erro, tá? Para evitar isso, eu teria que colocar tudo em ordem. Não quis fazer tudo em ordem, então fiz assim, olha, eu vou colocar todas as informações, depois eu acrescento o autorrelacionamento. E mostro também como montar uma chave, não no comando de criação da tabela, e sim depois da tabela criada, tá? E aqui nós temos isso, ó. Depois da tabela criada, nós demos um alter table, nome da tabela EMP, adicionamos uma chave estrangeira. Certo? Por isso que nós fizemos. Por fim, criamos a tabela faixa sal, que é muito simples essa tabela. Se eu não adicionei aqui, né? Vamos adicionar, Ctrl Enter. Pronto, está adicionado aqui, né? Por último, então, como eu falei, faixa sal, que é muito simples, nós vamos só executar ela aqui, tá? Tranquilamente. Vamos inserir também, deixa eu ver se nós inserimos aqui, fizemos os inserts, né? Eu não me lembro, vamos ver? Como que eu faço para ver então se tem linhas na tabela? Dou um select. Select asterisco from, o asterisco é tudo, né, pessoal? É tabela emp, ponto e vírgula, shift enter. Não tinha inserido as linhas, né? Justamente porque eu errei, deveria ter feito isso. Então vou fazer agora. Vamos lá? Se eu der agora um Ctrl Enter, olha lá. Foi até bom acontecer isso para poder mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Ó. Ele não deixou aqui, ó. Não deixou porque não existe uma foreign key. Claro que não, né? E é logo na primeira linha, pessoal. Ó. Opa. E é logo aqui na primeira linha que não existe. Olha aqui, ó. Que eu falei, ó, 110, eu estou criando um 110, que é uma foreign key, e não existe uma primary key porque eu não fui criado ainda. Puxa, que chato. E agora, o que nós vamos fazer? Simples. Nós vamos matar essa chave aqui. Aí eu apresento para vocês o comando drop. Vamos lá. Basta eu criar, então, esse comando aqui, ó, alter table emp, né? Estou fazendo uma alteração na tabela, drop, estou dropando, né? Eliminando uma constraint chamada emp fk chef, que é a que eu criei aqui. Se eu executar esse comando, Ctrl Enter, não existe mais, eu dropei. Agora eu consigo inserir essas informações aqui na tabela emp. Se eu der um Ctrl Enter, vamos ver, deveria ter apagado aqui para vocês verem, né? Mas enfim, vamos dar um Select. Olha lá, todas as linhas da tabela já foram inseridas. Populei a tabela EMP.
Perfeito, vou fechar aqui. Vamos lá então, pessoal. Vamos seguindo. Fizemos aqui a tabela EMP. Vamos ver se já tem dados na tabela. Select A6 com from faixa sal. Opa, faixa sal. Ponto e vírgula, Ctrl Enter. Não tem. Vamos inserir as linhas então. Ctrl Enter. Se eu der um select novamente, pronto. Então aqui, salário que for de 0 até R$ 999,99 é faixa A. De 1.000 até 1.900, faixa B. E assim sucessivamente, tá? Fizemos aqui. Muito bem, então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos a criar, através dos comandos select, implementar um modelo feito lá no que é um diagrama entidade relacional.